Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Coe e nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os narcisistas. Todo narcisista é ímpio. Eu me surpreendo com a palavra de Deus a cada dia. Gente, ele fala tudo sobre os narcisistas na palavra. Eu gosto muito de Salmos 35 e Salmos 37 também. Eu nunca tinha lido Salmos 36. E esses dias uma seguidora aqui no canal colocou um comentário e eu fui buscar mais informações sobre o que ela falou e Deus me levou até o Salmos 36. E eu venho hoje nesse vídeo compartilhar isso aqui com vocês. Mais uma revelação de Deus para nós. Primeiro eu quero começar falando o que significa a palavra ímpio. O que significa ser ímpio? E aqui encontrei algumas informações que diz assim: aquele que é desapiedado, desumano, cruel, bárbaro. Depois fala assim, significado de ímpio, substantivo masculino, quem não tem fé ou despreza qualquer tipo de fé. Herege, indivíduo contrário à religião. Aí depois fala assim, que não expressa humanidade nem demonstra piedade ou consideração. E aí fala novamente, desumano, cruel, bárbaro, entre outros. Depois fala aqui sobre o ímpio, né? O que significa o ímpio na Bíblia. E diz assim, desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Um indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que tortura. Eles gostam de ofender o que é digno de respeito. São pessoas maldosas, cruéis, frias. E os narcisistas perversos são exatamente isso. A palavra de Deus nos mostra isso claramente. E agora eu vou ler o Salmos 36. Diz assim: a maldade humana e a bondade de Deus. De Davi, servo do Senhor, ao regente do coro. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu, e a tua fidelidade vai até as nuvens, e a tua justiça é firme como as grandes montanhas. Os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dá com fartura. Nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida. Por causa da tua luz, nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem mais se levantar. Olha só como diz aqui a palavra de Deus claramente sobre os narcisistas. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus, eles não têm temor a Deus. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo que eu falo sobre isso, se os narcisistas acreditam em Deus. Muitos deles acreditam que existe Deus, mas eles não têm temor a Deus, eles não amam a Deus, eles não seguem a Deus, eles fingem. Olha o que fala aqui depois. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado. Né, se acha tão inteligente, tão importante, que ele acha que Deus não sabe, né, o que eles estão fazendo, a maldade deles. E ainda acham que Deus não os condenará. A conversa dele é cheia de mentiras, exatamente. E não tem juízo e não quer fazer o bem. Na sua cama planeja maldades.
O tempo inteiro, né? Eles estão planejando maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Quer dizer, eles sabem o que eles fazem e não rejeitam a maldade, continuam fazendo aquilo, mesmo sabendo que aquilo não é bom. Então, depois aqui do 5 até o final, no Salmos 36, fala, né, sobre Deus, o caráter de Deus. Fala, né, o Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens, a tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E é isso que muitas pessoas acabam confundindo, né? É interessante, gente, eu já tive convívio, já conheci várias pessoas com esse transtorno e todos eles tinham praticamente a mesma reação. Toda vez que você vai falar sobre Deus, no sentido da justiça, eles não gostam, eles evitam. Faz com que você se sinta como se você estivesse julgando, porque Deus é amor, Deus é perdão. Eles só esquecem de falar que Deus é justiça e que Deus odeia o perverso, o mal, né? Aquele que comete coisas cruéis contra os seus filhos, os inocentes. Diz assim, na palavra de Deus em Salmos 5:6, destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então, Deus, ele é justo. E eu lembro dessas pessoas quando eu falava dessa parte, né, de Deus, da parte dele de ser justo e não aceitar esse tipo de comportamento. Eles não gostam, eles fogem. Tinha gente, e eu falo aqui, né, algumas pessoas dizem, eles não têm medo de nada. Sim, eles têm sim. Eles sabem. Esses que mexem com a palavra de Deus, que têm o conhecimento da verdade e usa ela para piorar, né, para enganar, para tentar fazer com que as pessoas percam a fé naquilo que é verdadeiro, porque eles fazem de um jeito, gente, que olha, eu já passei na pele por isso. É impressionante, se você não repreende, não se afasta, eles tentam te influenciar. Graças a Deus que eu hoje estou firme na rocha. E essa pessoa não conseguiu, mas eu consegui ver todo o esquema ali, o jeitinho que eles vêm para te confundir. No final eu falei, olha, vamos parar por aqui, porque senão você vai acabar me confundindo e isso não vai acontecer, porque eu já sei da verdade que vem de Deus, Deus já testificou no meu coração, eu não preciso de você aqui, né, para estar tentando me convencer de algo que Deus já testificou para mim. Com toda a educação, e ali eu pus um ponto final. Mas a pessoa estava assim, vem com a Bíblia e tudo, para tentar te convencer de que aquilo que é o correto, de que aquilo é a verdade, gente. Por isso que eu falo, não é baseado no seu conhecimento, não. Você tem que sempre buscar a Deus, pedir confirmação de Deus, porque senão eles te influenciam e te enganam facilmente. Então, eles têm medo, muitos deles têm medo sim. Eu lembro que tinha uma que ela não falava de Deus, não tinha o conhecimento da palavra e começou a ir para a igreja, começou a aprender, começou a ler, porque esses, eu falo, né, na palavra de Deus também diz, para esses que têm a consciência, eles conhecem da verdade, mesmo assim decidem usar a palavra de Deus para tentar enganar outras pessoas, esses eu falo que tem um lugarzinho especial para eles lá na eternidade, caso não exista o arrependimento. E no fim, gente, duas dessas, né? Uma delas eu tava conversando hoje, eu sei que é uma narcisista perversa, e eu falei sobre isso. Tava no telefone, mas ela ficou dura no telefone, que eu falei, uma coisa é você ter consciência. Eu tava falando de outra coisa, outro assunto, mas a ver com isso. Não era sobre ela, porque na época eu nem sabia que ela era. E eu comecei a falar, né, com poder e autoridade no sangue, no nome de Jesus, eu falei, Deus ensina. Uma coisa é a pessoa não ter consciência, e ela tá ali pecando. Agora, a partir do momento que ela sabe o que ela tá fazendo e mesmo assim ela faz, aí sim a responsabilidade perante Deus, lá no julgamento final, isso vai contar e muito. Enfim, e ela ficou quieta assim no telefone, eu vi, hoje eu entendo que ela ficou tensa ali. E eles evitam. Se vê que tem pessoas, por exemplo, em Facebook, em Instagram, quando tem essas mensagens quando eles veem mensagens de pessoas ali, pastores que são verdadeiros, exortando ali, falando da palavra de Deus e trazendo
a parte da justiça de Deus, muitos deles não aguentam ficar lendo e assistindo coisas nesse sentido e eles acabam bloqueando as pessoas, porque traz sempre ali a lembrança, ó, o que você tá fazendo, porque eles tentam viver uma vida de que tá tudo certo e que nada vai acontecer, né, como diz aqui. Eles acham que Deus nunca irá os condenar. E teve um também, gente, que olha que interessante, esse me tirava do sério. E olha, eles vêm falando da palavra de Deus, aí você vê que eles estão usando aquilo que não tem nada a ver, que aquilo é uma mentira, que eles tentam misturar com uma verdade, para parecer que é verdade, a mentira deles. E eu vim com a palavra de Deus e mostrei a verdade verdadeira ali. Mandei o versículo e tudo, eles não gostam. Eu já sei, não se mete entre eu e Deus, deixa que eu me entendo com Deus. Mas eles gostam de vir e apontar o dedo e falar pra você que você tá fazendo de certo ou de errado, e usam a palavra de Deus. Aí quando você vai e mostra a verdade, que é o que tá dizendo mesmo na palavra de Deus, aí eles não gostam, não vem pregar pra mim não, eu sei muito bem o que tá falando na palavra. Ué, mas você que começou a falar, agora eu tô te mostrando que a verdade é essa daqui, e aí eles não gostam. Mas apontar o dedo pra todo mundo e falar o que você tá pecando ou errando pra te trazer sentimento de culpa, isso eles fazem, né? Mas quando é com eles, eles fogem, eles não gostam. E essa pessoa era assim, gente, eu já não aguentava mais. E toda vez que chegava assim aquela discussão que eu já não aguentava aquilo mais, tinha só uma coisa que eu fazia que essa pessoa parava. Eu mandava uma foto do lago de fogo. Não sei se vocês já viram que tem uma pessoa assim queimando, e, né, que diz em Mateus 8,12, é o ranger de dentes, sofrimento eterno. E eu mandava essa imagem para a pessoa. Na hora a pessoa parava. Eu sei que não é certo fazer isso, sabe, gente? Mas foi a maneira que eu encontrei. Eu não tinha como sair do relacionamento. Naquela época ainda estava dependente dessa pessoa também financeiramente. E foi uma maneira que eu encontrei para me proteger, para que ele parasse com os abusos ali. E isso sempre funcionava, quer dizer, eles têm um temor mesmo. Parece que quando tá lá, né, naquela coisa, brigando e falando, aí quando você lembra eles, é pra lá que você vai se você não se arrepender. Eu não sou Deus para julgar, condenar ninguém. Mas a palavra de Deus fala isso, então a gente pode falar o que a palavra de Deus fala. Nós temos alegria na justiça. Nós temos prazer na justiça de Deus, né? Não sou eu que estou condenando, mas Deus fala aqui, ó. E lá diz em Mateus 8,12, se não se arrependerem dos caminhos maus, é o ranger de dentes, sofrimento eterno. E aí eu mandava essa mensagem e era ali que essa pessoa parava de vez. Então eu sei que sim, eles têm temor no sentido de... Não é temor a Deus, é medo, porque eles sabem o que eles fazem, eles sabem que não é correto. Eles sabem que eles são ímpios, eles sabem que eles são o joio. Enfim, vamos continuar aqui. Aí continua aqui falando de Deus, né? O Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Todos nós que buscamos refúgio em Deus, Ele nos protege. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida. E por causa da tua luz, nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. É isso que Deus faz. Então, se você já conviveu com um deles, se você já passou, né, por dores, por tudo que eles tentaram fazer ali na sua vida, saiba que independente de onde você está hoje, Deus cuida de ti. Se você buscar refúgio nele, pedir ajuda dele, gente, eu já passei por isso várias vezes. Na época, muitos deles eu nem sabia que eram narcisistas, mas eu estava sofrendo e eu buscava refúgio em Deus. Todas as vezes Deus me ajudou, foi Ele. Eu sempre falo de Deus aqui e sempre vou falar, porque é somente em Deus que a gente consegue se libertar desse mal. Porque quando a gente vai para o mundo espiritual, tá muito claro, né, quem eles são de verdade. Se você ficar só na psicologia,
na psicanálise, enfim, nas outras coisas que eu creio que é um conjunto de coisas, porque a psicologia, ela ensina a parte comportamental, como eles funcionam, o padrão de comportamento, o DSM-5, onde tem as características para que a gente possa identificá-los. Mas é na palavra de Deus que está a verdade que nos liberta. A cura e libertação vem dele. E lá está a verdade, onde nos mostra realmente com quem a gente está lidando, porque não são somente... Nós somos espírito mais do que tudo. O corpo vai morrer um dia, ele não é eterno. Nós somos espírito, corpo e alma. E o espírito é eterno. Então, todos nós. Agora, o espírito que age através da sua vida, o espírito que age através da vida deles, é totalmente o oposto. Nós somos filhos de Deus porque aceitamos Jesus e vivemos a vontade de Deus, entregamos nossa vida a Ele. Essas pessoas não. Eles não entregaram a vida a Jesus e nem querem, mas querem seguir os caminhos do mal. Então, com certeza, impune não ficarão. Mas Deus está lá sempre esperando. Caso se arrependa, é o que Ele deseja, que todos se arrependam e tenham a vida eterna. Mas muitos, infelizmente, não querem seguir esse caminho e não serão salvos. A palavra de Deus também fala sobre isso. E é isso, gente. Eu deixo aqui essa mensagem nesse vídeo de hoje, trazendo aí um pouco mais da palavra de Deus, onde é mais uma confirmação, né, de que eles são realmente pessoas mau caráter, onde agem através do espírito que não vem de Deus, né, vem do inimigo de Deus. Eu espero ter ajudado. Deixe seu comentário se você tem algo mais a compartilhar aqui, algum outro salmos também que possa agregar aqui a informação referente também aos narcisistas perversos. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijos no coração e até lá. Tchau, tchau!